Como vencer a preguiça sem dizer uma palavra? O corpo grita antes da mente falar. Você já esteve ali. O despertador toca, mas o corpo não se move. Nenhuma palavra é dita, ninguém chama, ninguém exige. O silêncio reina, mas dentro de você uma batalha começa. E talvez nem perceba, porque a preguiça não se anuncia com frases. Ela não chega dizendo, hoje não. Ela se manifesta no atraso de um gesto, na ausência de resposta, na demora de um simples levantar. Ela mora no espaço entre o som do alarme e o momento em que você decide sair da cama. Esse intervalo minúsculo guarda uma guerra invisível, uma guerra que não precisa de discursos. Ela começa no corpo e se vence no corpo. É nesse exato instante que se define o que vai ser o seu dia. Não quando você escreve uma lista, não quando publica uma meta, mas no momento em que você faz ou não faz, age ou adia, move ou espera. A preguiça, ao contrário do que se pensa, não é uma sensação de cansaço. É um veneno que silencia o corpo até que a mente se acostume a viver parada, até que você aceite o mínimo, até que você se convença de que adiar é uma decisão aceitável. Só que o tempo não para com você. O mundo não espera o seu humor melhorar. A vida continua mesmo quando você não continua com ela. E isso dói, porque você sente o tempo escorrer por entre os dedos enquanto se afunda em justificativas que nem foram ditas em voz alta, porque você sabe que está perdendo. E pior, que está deixando isso acontecer calado. Mas há algo poderoso em entender essa dinâmica. Há um ponto de virada silencioso, porque se a preguiça começa sem palavras, ela também pode ser derrotada sem palavras. Você não precisa gritar, não precisa se motivar, não precisa explicar nada para ninguém. Só precisa mover o corpo, só precisa vencer o primeiro gesto. E esse é o segredo que muitos ignoram. O corpo pode começar antes da mente. Não espere querer, não espere sentir. Simplesmente levante, sente-se, encoste os pés no chão. Faça um gesto qualquer que rompa o ciclo da inércia. Esse pequeno movimento é uma declaração silenciosa de que você ainda está no jogo, de que não se entregou, de que há uma centelha viva dentro de você. A mente vai tentar resistir, vai trazer argumentos, vai dizer que hoje não é o melhor dia, vai propor que você pense mais um pouco, vai usar sua inteligência contra você, mas você pode calá-la com um único movimento. Não para vencê-la com força, mas para lembrar quem está no controle, porque quem age primeiro lidera, e se o corpo lidera, a mente segue. Ela se adapta, ela aprende, ela aceita. O estoico não é aquele que sente menos, é aquele que age apesar do que sente. Marco Aurélio escrevia para si mesmo em silêncio, lembrando que o dever de um ser humano é levantar e cumprir seu papel no mundo, sem precisar de plateia, sem precisar de incentivo, apenas com clareza e firmeza. O homem que espera se sentir pronto nunca age, mas aquele que levanta mesmo quando não quer, esse molda o destino com as mãos. Não há honra em postergar, não há virtude em justificar. Há virtude em levantar, calado, e fazer o que precisa ser feito. Você não precisa dizer que está tentando mudar, não precisa publicar nada, não precisa prometer para si mesmo, só precisa fazer. O silêncio da ação fala mais alto do que 1000 promessas, porque ninguém pode discutir com o que foi feito. A preguiça se alimenta da espera, da hesitação, da dúvida, mas ela morre diante do gesto, e quando você se move, ainda que devagar, ainda que sem vontade, você está escolhendo viver, e essa escolha muda tudo. Então, da próxima vez que ouvir o alarme ou sentir o peso do corpo negando o início do dia, não fale nada, não pense em nada, apenas levante, respire fundo e vá. Esse é o primeiro passo. Não há outro. A disciplina nasce ali. No instante em que você silencia o próprio boicote com o gesto que rompe o padrão. E ao fazer isso, você declara para o mundo, sem dizer uma única palavra, que está pronto para vencer o que antes te paralisava. O mito da motivação e a verdade
crua sobre o corpo que age sozinho. A maioria das pessoas acredita que a ação nasce do desejo, que é preciso sentir algo antes de fazer, que só se começa quando a motivação aparece, como um sopro divino que dá sentido ao esforço. Mas isso é uma ilusão confortável, porque a motivação é inconstante, frágil, volátil. Ela não tem hora para chegar, e quando chega, não dura. Apoiar sua disciplina nela é como construir uma casa em areia movediça. Não importa o quanto você deseje mudar, se estiver esperando pela motivação, ficará preso. E aos poucos vai se convencer de que não nasceu para vencer, quando na verdade só aprendeu a esperar demais. A verdade é que o corpo pode agir antes da mente querer. E esse é um dos maiores segredos de quem transforma a própria vida em silêncio. Há um instante, logo no começo do dia, em que tudo dentro de você ainda está adormecido. Nenhuma vontade acordou. Nenhum plano parece atrativo. Só há o peso do corpo e o vazio do sentido. É aí que se define tudo. Quem levanta mesmo assim, mesmo sem vontade, começa a construir uma nova identidade. Porque o corpo tem memória. Ele entende o que você repete. E quando você o treina para se mover antes de esperar o comando da motivação, você vira a chave da autonomia. Deixa de depender do impulso emocional e passa a viver por escolha racional. O cérebro é preguiçoso por natureza. Ele quer repetir o conhecido, evitar esforço, reduzir desgaste. Mas ele também é adaptável. Se você ensina a ele, com ações pequenas e constantes, que o dia começa com movimento, não com negociação, ele para de resistir. Ele entende que não adianta tentar te sabotar, porque você vai agir de qualquer forma. Isso quebra o ciclo da procrastinação. E com o tempo, muda a forma como você se enxerga. Porque você deixa de ser alguém que espera sentir algo e passa a ser alguém que faz o que precisa ser feito. Sem barulho, sem drama. O estoicismo já ensinava isso há séculos. Epicteto dizia: não é porque algo é difícil que não ousamos, é porque não ousamos que algo se torna difícil. A motivação é um efeito, não uma causa. Ela surge quando você começa a fazer. Quando o corpo se movimenta, mesmo sem vontade, algo dentro de você se reacende. A clareza vem depois, a energia também, mas só para quem já começou. Não existe motivação em repouso. Existe ilusão, existe espera. E o tempo passa, a vida continua, e você não se move. Por isso, o gesto precisa vir primeiro. Não como uma reação ao sentimento, mas como uma afirmação de quem você quer ser. Um passo pequeno, lento, talvez, mas deliberado. Colocar os pés no chão, ir até a pia, vestir a roupa, iniciar a rotina. São rituais de quem entende que o corpo é um portal e que passar por ele, sem depender de emoções, é a chave da liberdade. Porque enquanto você depender de estar inspirado para agir, será refém. Mas quando você aprender a agir mesmo cansado, mesmo vazio, mesmo em silêncio, então será livre. Aqueles que mudam o mundo não são os mais animados, são os mais consistentes, os que fazem mesmo quando não querem, os que entendem que a vida é curta demais para ser desperdiçada esperando vontade. Porque o tempo não devolve o que foi perdido, e nenhum arrependimento dói tanto quanto aquele que nasce da inércia. Então pare de buscar frases motivacionais, pare de procurar um vídeo que te levante. Seja o gesto que te ergue. Comece pequeno, mas comece agora. Lembre-se, você não precisa querer, só precisa fazer. E quando fizer mesmo sem querer, perceberá que a verdadeira força não mora na inspiração, mas na disciplina silenciosa de quem levanta antes que a mente comece a reclamar. A filosofia do gesto invisível. Há um tipo de força que não se vê, que não faz barulho, não pede reconhecimento, não depende de testemunhas. Ela acontece nos bastidores da rotina, longe das câmeras, fora dos olhos do mundo. Essa força tem um nome que poucos entendem: constância silenciosa. É a virtude de quem age sem precisar anunciar, de quem não busca medalhas, elogios ou aprovação,
de quem entende que o verdadeiro valor de uma ação está no que ela molda por dentro, não no que ela exibe por fora. A sociedade de hoje grita por atenção. Pessoas falam sobre o que vão fazer, prometem mudanças em voz alta, compartilham metas para o ano, planos para a semana, resultados que ainda nem chegaram. Mas o estoico não precisa disso. Ele não se alimenta de expectativa, mas de execução. Marco Aurélio dizia a si mesmo: não perca tempo discutindo como ser bom, seja. Uma frase simples, mas devastadora, porque enquanto os outros tentam convencer o mundo de que estão mudando, ele já mudou e não falou uma palavra. O gesto invisível é aquele que ninguém aplaude, mas transforma tudo. É acordar e fazer o que deve ser feito, mesmo que ninguém veja. É trabalhar em silêncio, treinar em silêncio, melhorar em silêncio. Não porque você quer esconder sua evolução, mas porque entende que o valor dela está em existir, não em ser exibida. A virtude não precisa de holofotes, e a preguiça, quando percebe que não pode mais usar a vaidade como aliada, enfraquece. A ação silenciosa tem poder porque ela nasce da intenção pura. Sem o desejo de mostrar, sobra apenas a vontade de ser. Quando você age sem testemunhas, descobre se está realmente comprometido, porque não há recompensa imediata. Só a construção lenta de uma nova versão de si mesmo. Essa é a essência do gesto invisível. Ele não é feito para convencer ninguém, é feito para te transformar, e há uma liberdade imensa nisso, porque quando você para de agir pelo olhar do outro, tudo fica mais leve. Você não precisa parecer forte, precisa ser forte. Não precisa parecer disciplinado, precisa ser disciplinado. E isso só se constrói no cotidiano sem aplausos, nas escolhas mínimas que ninguém comenta, nos sacrifícios diários que ninguém percebe. Mas você sente. Você sabe. E isso basta. O mundo pode duvidar de você. Pode não notar sua mudança. Pode ignorar seus esforços. Mas a sua consciência acompanha cada passo. E ela é o único juiz que importa. Cada vez que você escolhe agir, mesmo sem ânimo, mesmo sem plateia, você está escrevendo sua história com coerência. E essa história, mais cedo ou mais tarde, se torna visível, porque o que é forjado em silêncio se manifesta em resultado. E aí não será mais possível ignorar. A preguiça adora o palco, adora a ideia de que se está sempre prestes a mudar, mas não suporta o anonimato do esforço real. Por isso, o caminho mais rápido para vencê-la é tirar dela o espetáculo, agir sem falar, fazer sem mostrar, mover-se sem pedir licença. Isso desconstrói a narrativa do quase e instala no lugar uma verdade simples. Você não está tentando, você está fazendo. E mesmo que ninguém veja, o efeito disso vai ecoar no seu caráter. O gesto invisível é uma escolha diária, uma renúncia ao reconhecimento fácil em troca de um tipo de vitória que não se grita, uma vitória que se sente no peito, na calma de saber que você fez o certo, na paz de dormir em silêncio depois de ter se superado em silêncio. E é aí que mora a verdadeira força, porque ninguém pode tirar isso de você. Ninguém pode julgar o que não viu. Ninguém pode diminuir o que você construiu longe dos olhos. Portanto, pare de esperar ser notado. Comece a ser firme. Enquanto os outros falam, você faz. Enquanto os outros anunciam, você age. E no fim, o que fica não são as promessas, e são os gestos, invisíveis talvez, mas eternos dentro de quem os realizou. O início invisível. A preguiça se alimenta do peso do começo. Ela sussurra que levantar é difícil, que iniciar é doloroso, que só depois de estar pronto você conseguirá agir. Mas a verdade é que o início não precisa ser grande nem glorioso. Ele pode ser invisível. E é nesse detalhe que está a chave para quebrar o ciclo que tantas vezes te prende. Porque quando você entende que basta mover-se um pouco, sem drama, sem discurso, descobre que o impossível se dissolve em gestos mínimos. Levantar da cama e apenas sentar. Colocar os pés no chão e respirar fundo. Lavar o rosto com água fria, abrir a janela e deixar a luz entrar.
Pequenos movimentos que parecem insignificantes, mas que carregam uma força oculta. Eles quebram a inércia. E quebrar a inércia é vencer metade da batalha. Porque a preguiça não precisa ser derrotada de uma vez. Ela precisa ser desmontada passo a passo até que perca seu poder. O início invisível é esse primeiro golpe silencioso. Não há aplausos, não há espetáculo, mas há um corte preciso que rompe a paralisia. O segredo está em não negociar. A mente tenta adiar, inventa justificativas, pede mais tempo. Mas se você reduz o começo a algo tão pequeno que não desperta resistência, ela não tem como vencer. Você não precisa pensar em todo o treino, precisa apenas colocar o tênis. Não precisa pensar no livro inteiro, precisa apenas abrir a primeira página. Não precisa pensar na semana, precisa apenas começar o dia. Essas microações funcionam porque transformam o impossível em acessível. E quando você se permite esse passo, o próximo surge quase naturalmente. O estoicismo já falava sobre isso ao defender a ideia de que devemos focar no que está diante de nós, não no peso de tudo ao mesmo tempo. Marco Aurélio lembrava: não se sobrecarregue com todo o futuro. Apenas faça o que está diante de você agora, de acordo com a razão e a natureza. Essa é a essência do início invisível. Você não enfrenta a montanha inteira, enfrenta apenas a próxima pedra, e pedra por pedra chega ao cume. A preguiça se sustenta no mito de que o primeiro passo precisa ser perfeito. Mas a perfeição paralisa, o movimento liberta. Você não precisa estar pronto, precisa estar disposto. E disposição não se fala, se prova com ação. O início invisível é o antídoto contra a espera eterna, contra a ideia de que amanhã será mais fácil. Ele cala a voz interna que adia e mostra em silêncio que você já começou. E há algo quase mágico nesse processo, porque quando você dá o primeiro passo, por menor que seja, seu corpo envia uma mensagem clara à mente. Já estamos em movimento, e a mente, surpreendida, muda de rota. O que parecia impossível se torna suportável, o que parecia pesado se torna administrável. Tudo porque você ousou começar de forma mínima, quase imperceptível, mas real. Esse é o poder que você carrega agora. Não espere grandes explosões, não espere grandes declarações. Comece com o que está ao alcance, com o gesto que você pode fazer neste momento. E verá que a preguiça perde a força quando não consegue mais impedir o primeiro movimento. É assim que a disciplina nasce, não de promessas barulhentas, mas de inícios silenciosos que se repetem até se tornarem parte de quem você é. O ruído interno e o valor do silêncio. O que paralisa não é apenas o peso do corpo, mas o barulho da mente. Quando você decide agir, pensamentos surgem em enxurrada. Ainda não é hora. Você está cansado demais. Amanhã será melhor. Esse ruído interno é a verdadeira voz da preguiça. Ele não grita, mas sussurra de forma convincente. Ele se disfarça de lógica, de prudência, de cuidado pessoal. E pouco a pouco, você começa a acreditar que ceder é razoável, que esperar é justificável. Mas no fundo, sabe que está apenas adiando o inevitável. O silêncio é a arma que desmonta esse barulho. Não o silêncio externo, mas o silêncio interno que surge quando você para de dialogar com a procrastinação. Porque cada vez que você responde mentalmente às desculpas, você fortalece o inimigo. Quanto mais argumentos, mais espaço a preguiça conquista. Ela se alimenta da negociação. Mas quando você cala, quando simplesmente decide agir sem contra-argumentar, ela perde o poder. O corpo se move e o ruído se dissolve. A disciplina não precisa de debates, precisa de gestos. A mente cria problemas para evitar a ação, mas a ação real resolve problemas antes que eles se multipliquem. É por isso que tantos ficam presos em ciclos intermináveis de análise e arrependimento. Primeiro, discutem consigo mesmos se devem ou não agir. Depois, se arrependem de não ter feito. E recomeçam no dia seguinte, ainda mais pesados. Esse ciclo só termina quando você escolhe a simplicidade radical.
não pensar além do necessário, levantar, fazer, seguir. Os estoicos entendiam o perigo de uma mente ruidosa. Sêneca advertia que sofremos mais na imaginação do que na realidade. Isso vale para o medo, mas também para a preguiça, porque muitas vezes não é a dificuldade real que nos prende, mas a versão distorcida dela em nossos pensamentos. A tarefa parece gigantesca, o esforço parece insuportável, mas tudo isso existe apenas como narrativa interna. Quando você corta o som e age, percebe que não era tão pesado quanto parecia. A dificuldade se encolhe diante da ação. Esse valor do silêncio é revolucionário. Você não precisa vencer cada pensamento, precisa apenas ignorá-los. Precisa agir enquanto eles ainda tentam nascer. Precisa ser mais rápido do que o ruído, porque a mente pode discutir por horas, mas o corpo precisa de segundos para se levantar. Se você toma esse tempo para agir, o debate se encerra antes mesmo de começar. O silêncio também cria clareza. Quando você não desperdiça energia argumentando, sobra foco para o que importa. Você se sente mais leve, mais íntegro, mais alinhado. O gesto que parecia pequeno carrega em si a vitória sobre um inimigo invisível, a própria mente sabotadora. E, ao repetir esse processo, você treina seu cérebro a não mais esperar discussões. Ele aprende que, diante da resistência, você não fala, você age. Essa é a essência da disciplina silenciosa. Não é lutar contra a preguiça com discursos, mas deixá-la sem palco. Não é gritar mais alto do que a voz interna, mas recusar-se a ouvi-la. É agir com firmeza e simplicidade, como quem já sabe o que deve ser feito. E no silêncio desse movimento, você descobre uma paz que nenhum pensamento poderia dar. A paz de estar em ação, de estar em controle, de estar presente. O poder do ambiente. Há dias em que você acorda e a mente parece mais forte que qualquer disciplina. O corpo pesado, a vontade inexistente, os pensamentos conspirando para que você desista antes de começar. É nesses dias que o ambiente se torna seu maior aliado ou seu pior inimigo, porque o espaço em que você vive fala com você o tempo inteiro, mesmo em silêncio. Uma cama desarrumada convida a deitar de novo. Uma mesa cheia de distrações sugere adiamento. Uma casa caótica transmite desordem que logo se reflete dentro de você. O ambiente molda decisões sem que você perceba. Quem entende isso, usa o espaço como ferramenta de combate à preguiça. Você não precisa dizer nada, basta preparar o cenário. A roupa de treino pronta ao lado da cama. O livro deixado aberto na página onde você parou. A garrafa de água já cheia sobre a mesa. Esses pequenos ajustes criam um caminho natural para a ação. Você não precisa se convencer. O ambiente já fez metade do trabalho por você. Quando abre os olhos, o gesto seguinte já está preparado. E assim, em silêncio, você se move sem perceber. O ambiente também elimina escolhas desnecessárias. Cada decisão exige energia mental, e a preguiça se aproveita de cada brecha. Quando você tem dezenas de opções, o corpo hesita, a mente inventa desculpas, o tempo escorre. Mas quando o ambiente reduz o atrito, a ação acontece quase automaticamente. Se a mesa está limpa, você se concentra mais rápido. Se a cozinha está organizada, preparar algo saudável deixa de ser um sacrifício. Se a cama está arrumada, deitar de novo já não parece uma opção. O espaço fala e você responde. Essa estratégia não é nova. Os estoicos acreditavam na importância de viver em harmonia com a ordem natural. A disciplina do ambiente reflete essa ordem. Quando você organiza o que está fora, encontra mais clareza dentro. O caos externo alimenta o caos interno. A simplicidade externa reforça a firmeza interna. Marco Aurélio lembrava que o homem precisa viver de forma alinhada, sem desperdício, sem excessos. O ambiente, nesse sentido, não é apenas cenário, mas guia. Ele pode reforçar sua luta contra a preguiça sem precisar de uma única palavra. Imagine 2 caminhos. Um quarto escuro, abafado, com cortinas fechadas e objetos espalhados. Outro, iluminado, ventilado, com cada coisa em seu lugar.
Qual dos dois convida ao movimento? Qual deles sustenta a preguiça? É nesse detalhe que muitos falham. Querem mudar a mente, mas vivem em espaços que sabotam sua disciplina. Querem ser produtivos, mas deixam que o ambiente grite o oposto do que desejam. Você não precisa mudar sua força de vontade de uma hora para outra. Precisa começar pelo espaço ao seu redor. Preparar a cena, eliminar distrações, reduzir atritos. Cada gesto silencioso de organização é uma vitória contra a resistência. Porque quando chegar o momento de agir, o ambiente já estará empurrando você para frente. E nesse impulso discreto, você descobre que a preguiça não resiste quando o espaço inteiro já fala em favor da disciplina. O rastro da ação. Ninguém vê quando você levanta sem vontade. Ninguém aplaude quando você realiza uma tarefa simples, mas o gesto permanece. Cada ação deixa um rastro invisível dentro de você, um registro silencioso de que você fez, mesmo quando poderia ter adiado. Esse rastro, acumulado dia após dia, se torna mais poderoso do que qualquer frase motivacional, porque ele reescreve a sua identidade. E identidade é destino. A maior mentira que te contaram é que você precisa sentir que é alguém novo para começar a agir como alguém novo. Mas a ordem é inversa. Você age diferente e aos poucos começa a se ver diferente. Não o contrário. A mente é como um espelho embaçado. Ela reflete o que você repete. Se você passa dias adiando, ela te rotula como alguém que não cumpre. Mas se você começa a agir mesmo em silêncio, esse espelho limpa e você começa a enxergar outra coisa. Começa a acreditar. A repetição é o fio invisível que te reconstrói. Quando você levanta por 3 dias seguidos, o 4º dia exige menos esforço. Quando você cumpre pequenas tarefas por uma semana, seu cérebro já não discute tanto. Ele reconhece um padrão, e padrões formam caráter. A constância silenciosa transforma o gesto isolado em hábito, o hábito em temperamento, o temperamento em identidade. Sem precisar prometer nada, você passa a viver como alguém que faz. E isso muda tudo. O estoico não busca transformação imediata. Ele busca coerência. Marco Aurélio não escrevia para se inspirar, mas para se lembrar de quem ele escolhia ser a cada manhã. A vida de cada homem é o que seus pensamentos fazem dela. Mas o que orienta esses pensamentos são as ações. É o que você faz quando ninguém está olhando, que dita o que você pensa de si mesmo quando fecha os olhos. Essa é a armadilha da preguiça. Ela te faz acreditar que cada dia perdido não tem consequência, mas tem. Porque cada gesto que você não executa reforça a ideia de que é alguém que não cumpre. E isso se acumula. E isso pesa. E quando você tenta mudar, se vê travado por um histórico de desistências. O caminho de volta parece impossível, mas ele não é. Porque assim como você criou um rastro de inércia, pode criar um novo caminho, um novo padrão, um novo reflexo. E o mais bonito é que você não precisa esperar estar em um bom momento para começar. O gesto silencioso de hoje já conta, já muda, já marca. Você levanta, você arruma algo, você escreve uma linha, você conclui uma tarefa. E tudo isso se soma. Não importa se é pouco, importa que foi feito. A força da disciplina não está no tamanho do que você faz, mas na constância com que você se recusa a parar. No fim, o que fica é o que você fez, não o que planejou, não o que prometeu, não o que explicou. O que fica é o gesto, e ele grita mais alto do que qualquer discurso. A sua identidade futura está sendo escrita agora, no silêncio da sua rotina, e o rastro da sua ação será o mapa que você mesmo seguirá. Silêncio em movimento, disciplina em paz. Chega um momento em que você entende que a guerra nunca foi contra o mundo lá fora, que a verdadeira batalha sempre esteve entre o seu impulso de adiar e a sua decisão de começar, e que o silêncio, antes temido, é na verdade o seu maior aliado, porque nele não há distrações, não há justificativas, não há plateia, há apenas você, diante do gesto, a mão que se estende,
o corpo que se levanta, a rotina que começa sem precisar anunciar. A pessoa que vence a preguiça não é aquela que está sempre motivada. É aquela que em silêncio insiste, que não precisa se convencer todo dia, que já entendeu que esperar disposição é abrir a porta para o fracasso, que age sem cerimônia, que entende que a vida é feita do que se faz, não do que se pensa em fazer. Essa pessoa não precisa de frases de impacto, ela precisa de clareza, e essa clareza vem com a ação. A disciplina, nesse ponto, deixa de ser uma luta e passa a ser uma paz. Uma tranquilidade que nasce quando você para de negociar com sua resistência e passa a agir como quem já decidiu. Você acorda, levanta, faz. Não importa se está animado, não importa se está inspirado. Você apenas cumpre, porque compreendeu que liberdade não é fazer o que se quer quando se quer, mas ser capaz de fazer o que precisa ser feito, especialmente quando não se quer. Marco Aurélio escrevia como quem deixava instruções para si mesmo em dias difíceis. Ele sabia que a mente é traiçoeira, que o corpo pede conforto, que o ego busca desculpas. Mas ele também sabia que há grandeza em quem não desiste do dever, em quem cumpre mesmo sem glória, em quem entende que a ação certa, mesmo que ninguém veja, já é uma vitória completa. Essa é a beleza do silêncio em movimento. Você não precisa explicar, não precisa convencer. Você apenas mostra, com o corpo, com o ritmo, com a constância. E o mais poderoso disso tudo é que no fim você se torna exemplo mesmo sem querer ser. Porque quem age com integridade transforma o ambiente ao redor. A energia muda, o espaço muda. As pessoas percebem, mesmo que você não diga nada, você passa a viver em outro ritmo. Um ritmo que não depende de estímulos externos, um ritmo que vem de dentro, um ritmo calmo, firme, constante. E esse ritmo constrói confiança, constrói resultados, constrói a sua própria visão de quem você é. E talvez pela primeira vez você se sente inteiro, não por ter vencido a preguiça uma única vez, mas por tê-la vencido em silêncio, por tê-la vencido tantas vezes que ela parou de te visitar, porque ela entendeu que ali não há mais espaço. O corpo já se moveu, a mente já se curvou, e você agora é apenas ação em paz. Comente abaixo, silêncio em movimento. Se esse conteúdo tocou uma parte sua que estava adormecida, inscreva-se no canal para receber mais conteúdos assim. Aqui você não vai encontrar fórmulas mágicas. Vai encontrar aquilo que transforma de verdade, uma filosofia que se vive no corpo, no silêncio e no gesto.